Olá, muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus venha estar sobre a sua vida. Estamos aí começando um culto ao Senhor Jesus nessa noite maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, esse tempo que o Senhor nos deu para estarmos louvando, engrandecendo e exaltando o nome dEle e ouvindo também a sua palavra. Então, nós louvamos a Deus por esse tempo, por essa forma que nós podemos assim transmitir a palavra de Deus para tantos lugares e tantas pessoas têm sido abençoadas através dessas ministrações, mesmo que de forma virtual, mas tem alcançado muitas e muitas vidas. Então nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua presença. Não esquecendo, se você tiver assim o desejo, no final desse culto, compartilhe, ou até mesmo agora, compartilhe aí esse culto com outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas nesse tempo que estaremos juntos aqui. Então, nós vamos fazer uma oração já dando início para o nosso culto, e depois nós fazemos também o nosso momento também importante, que é o nosso ofertório, e teremos um tempo de louvor antes da meditação da palavra de Deus. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que estaremos juntos aqui nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, muito obrigado pela a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos te louvar e te engrandecer nesse dia, ó Deus, que o Senhor fez. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco. E nesse momento, ó Pai, nós queremos prestar, ó Deus, esse culto ao Senhor. Que todos os atos possam ser dedicados e consagrados a Ti, as orações, a oferta, ó Deus, e também a meditação da Tua palavra, que o Senhor possa estar assim em todo esse tempo que estaremos aqui nessa noite, ó Pai. Portanto, abençoa-nos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos. Nós, antes de passarmos para um momento de louvor, nós queremos também lembrar os irmãos que também nós temos esse momento importante do culto, que é a nossa oferta. Então, na sua tela aí está passando aí as contas, né, da igreja, e onde você pode ofertar, onde você pode entregar seus dízimos, as suas ofertas, lembrando que o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. Então, que esse seja um tempo de você ofertar com alegria, mesmo que a gente não esteja vendo, mas o Senhor, Ele está vendo. Assim como Jesus estava naquele momento e ele percebeu que apenas uma viúva pobre estava dando com todo o coração, ele assim se faz presente em nossos dias hoje. Ele sabe que mesmo no secreto, ele sabe a motivação e a intenção dos nossos corações. Então, que você sempre faça como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, que esse seja um período produtivo e abençoador na sua vida financeira também. Se você está passando por um momento delicado, financeiro, ou sua empresa está com algum problema nesse sentido, que o Senhor possa estar dando sabedoria, capacitação e livramento para você sair dessa situação o mais rápido possível e caminhar aí essa caminhada da vida de forma abençoada, tá bom? Então vamos ter o nosso momento de louvor e adoração. A banda já está posta aí e depois nós estaremos voltando com a palavra do Senhor para os nossos corações nesse dia e nessa noite. Vamos lá! As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso.
Estamos de volta aí depois de um tempo de louvor, depois de um tempo de adoração. Nós queremos agora meditar na palavra do Senhor, que a palavra de Deus possa falar profundamente ao seu coração. Eu queria falar de um rei que é pouco citado assim nas mensagens, nas pregações, pelo menos eu vi muito pouco essa mensagem ou esse cara, mas eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. O nome desse rei se chama Asa e a gente vai falar um pouco sobre paz, né? A gente tem visto aí o quanto as nações, o quanto as pessoas estão clamando pela paz mundial. Então vamos falar um pouco sobre paz, através desse homem de Deus que se chama Asa, onde esse cara fez um bom trabalho ali juntamente com o povo de Deus, e ele tinha um exército de mais de 500 mil pessoas. Esse texto se encontra na segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, e nós vamos ler até o capítulo 15. É um pouco longo, mas eu creio que vai servir de base para a gente pensar um pouco nessa noite, tá bom? Então, 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 7, diz assim: disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Versículo 8 diz que Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Marés. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Marés. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerá. Agora vamos para o capítulo 15, que faz parte da continuação da história, onde foi uma reforma realizada por Asa, que diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo, e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, e ele deixou que os encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistados nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo de Salomão, do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também
os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Versículo 10 diz que eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram o acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Versículo 14 diz que fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que os encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. E eu quero repetir o versículo 2, a parte B do versículo, que diz assim: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, como eu disse, irmãos, esse rei Asa de Judá, ele fez um bom trabalho. E, em certa ocasião, lemos no texto que um homem etíope, da Etiópia, ele se levanta contra Asa. Asa, ele tinha um exército de 580.000 pessoas, e esse cara, Zerá, ele chega com um exército de 1 milhão de pessoas, de soldados, para avançar, para lutar contra o povo de Judá. Então, nós vemos que o rei Asa, ele clama a Deus aqui, com um coração humilde, com confiança em Deus, e Deus, ele dá a vitória nessa batalha. E acontece que depois dessa vitória, chega o profeta Azarias e leva uma mensagem para Asa. E foi o texto que lemos no versículo 2. Fala: Asa, olha, é o seguinte: o Senhor está convosco, enquanto você estará com ele. Se você buscar, ele se deixará achar. Mas se você o deixar, ele também vai te deixar. Irmãos, essa é a mensagem, continua atual em nossos dias, em nossa época. Se nós decidimos buscar o Senhor, ele se deixará ser achado. Mas se nós o deixarmos, infelizmente, não que Deus nos abandone, mas ele vai deixar que a gente vai perceber que nós estamos sem ele. Sabe? E no versículo 5 diz que aquelas nações não tinham paz. Naquele tempo não havia paz. A gente está vendo um contexto aí de mundo, principalmente a questão da Alemanha, atacando a Ucrânia, onde nós vemos que tem um povo ali, irmãos, que não está se sentindo em paz, em momento algum. Aquelas pessoas não estão dormindo direito. Aquelas pessoas estão apavoradas, perturbadas, angustiadas. Famílias inteiras estão aterrorizadas com tudo que está acontecendo e não tem garantia nenhuma se vai sobreviver, se vai viver, se vai continuar no país, se vai sair. Então, ali, sem dúvida alguma, está havendo uma ausência de paz muito grande nos países da Europa. E nesse tempo também aqui, do rei Asa, era mais ou menos isso aí. Porque essa ausência de paz, ela prejudica todas as outras esferas da nação. A parte econômica, a parte da educação, a parte da saúde. Então, nós vemos um pouco na nossa realidade assim, que há uma ausência de paz, há uma ausência de esperança. E
Enquanto Asa, ele esteve com o Senhor, ele esteve com Deus, houve a bênção de Deus para aquela nação durante 10 anos. E vamos perceber que daqui mais para frente que Asa ele deu uma escorregada. O rei Asa ele deu uma vacilada e a gente percebe que depois acabou a paz. Mas vamos ver nesses 10 anos o que Asa fez para que houvesse essa paz, que essa paz reinasse sobre a nação de Judá. Porque a Bíblia diz que até o 35º ano do rei Asa, não houve fome e não houve guerra. Então, a bênção de Deus estava sobre aquela nação por 10 anos. Então, vemos alguns requisitos que foram cruciais para que houvesse realmente a bênção de Deus, a mão de Deus sobre aquela nação. E isso serve para nós hoje. Se você quer viver uma de paz, talvez você está vivendo um momento delicado na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Nós podemos aplicar nesse texto nas nossas vidas e como nós podemos, assim, ser abençoados por Deus de todas as formas, mesmo na área da saúde, na área financeira, na área material, na área espiritual. Nós podemos ter a bênção de Deus, mas houve algumas condições para que isso ocorresse, e esses 10 anos na vida do rei Asa e da nação foram bênção, foi de prosperidade. E a primeira coisa que a gente vê no texto, no versículo 8, a parte B, diz que Asa ele convoca para renovar o altar. Ele convoca o povo, ele sabe que Deus não habita em lugar sujo. Então é necessário tirar toda idolatria. Asa ele sabia que o povo tinha colocado tantas coisas no lugar de Deus e era necessário renovar o altar. Então a primeira coisa que nós precisamos para que a gente possa ter ou habitar em momentos de paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, com Deus principalmente, é renovar o altar. Porque às vezes a gente está em paz com todo mundo, mas a gente não está em paz com Deus. E a gente só vai estar em paz com Deus quando a gente primeiro tirar a nossa sujeira, renovar o altar do nosso coração. Nos purificar dos nossos pecados, porque assim diz a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, 9 e diante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É dessa forma que nós renovamos o altar. Então, talvez você esteja aí agitado, com seu coração agitado, não está em paz espiritualmente. Faz o seguinte, renova o altar nessa mensagem, nessa noite, nesse momento você pode falar isso. Senhor, eu quero tirar toda a sujeira, tudo aquilo que tem atrapalhado, todo embaraço e pecado que tem atrapalhado minha corrida, como diz Hebreus capítulo 12. Então renove o altar com o Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Tá bom? A segunda coisa é que Asa, ele congregou todo o povo, ele convoca o povo e se reúne com o povo. O versículo 9 diz que ele congregou todo o povo. Irmãos, o ajuntamento faz parte do projeto de Deus. O que eu estou falando aqui é principalmente em relação aos nossos cultos coletivos. Eu sei que a pandemia fez uma devastação aí, nos isolou bastante, mas estamos já voltando a essa normalidade, ao momento de retornarmos à casa do Senhor, ao momento de termos os nossos momentos com Deus, juntamente com os outros irmãos, nas casas, cultos nos lares, células, momentos de oração, enfim, porque isso é da vontade de Deus. Nós podemos assistir mensagem em casa? Podemos. Nós podemos assistir os cultos online? Podemos. Mas nada disso pode substituir
a nossa comunhão com a igreja. Isso é extremamente necessário. Porque sabemos que ovelha solitária é presa fácil para o lobo. Então, que nós, assim como Hebreus no capítulo 10, diz assim, ó, não deixemos de congregar como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daqueles dias. Então, nós podemos falar aqui a noite inteira sobre os benefícios de congregar, mas fica apenas assim o pedido de que, olha, se você faz parte de alguma igreja, vá para a sua igreja, vá para congregar com os irmãos, vá compartilhar, admoestar, como diz a palavra, pegar conselhos, ouvir orientações dos irmãos. Isso faz muito bem e eu creio que isso também é uma das formas da gente ter paz, sabe? Paz espiritual, paz em nossos relacionamentos, paz emocional. Então, irmãos, a terceira coisa que nós podemos pensar aqui é que o Asa e a nação ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas. Versículo 11, eu estou citando aqui. Essa parte é a mais difícil, parte financeira. Quando vamos pôr a mão no bolso, mas nós vemos que o rei Asa e a nação de Israel, eles entenderam essa mensagem e eles não tiveram dificuldades em ofertar e em sacrificar ao Senhor. Que eu e você estamos aí no mês de março, possamos ter o coração mais generoso, irmãos. Como é bom quando a gente pode ajudar outras pessoas. Como é bom quando a gente investe no reino de Deus. Como é bom a gente entende o princípio de dízimo e oferta. E a gente pode abençoar o reino de Deus e outras pessoas. Isso nos traz paz. Isso nos traz leveza. E isso também, a Bíblia diz que honra ao Senhor. Porque Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 diz assim, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros. Que nós possamos, de fato, honrar ao Senhor com os nossos recursos, com os nossos bens, pois isso também agrada o coração do Senhor. Mas vamos caminhando, que tem mais. Versículo 12 diz que eles entraram em aliança de buscar ao Senhor. Queridos, oração, palavra e jejum. O capítulo 5, versículo 15, diz assim, que eles obedeceram com alegria e de boa vontade. Ou seja, tudo o que fizermos em relação às coisas de Deus, que possamos fazer com coração voluntário, com coração alegre, obediente com alegria e de boa vontade. Irmãos, como é ruim quando a gente vê pessoas fazerem as coisas para o Senhor por obrigação ou com cara fechada. Não é verdade? Quem gosta de trabalhar com pessoa, com gente que tem a cara fechada? Que faz com má vontade. Que você pede uma coisa e a pessoa tem dificuldade de fazer com alegria. Parece que é um peso, você está dando um peso para ela. Deus também é assim. Deus não se agrada quando fazemos as coisas por obrigação, seja o que for, seja o dízimo, a oferta que acabamos de fazer, ou seja, atos e ações que a gente venha fazer para com outras pessoas. A Bíblia diz que Deus ama quem faz tudo com alegria, quem dá com alegria, quem trabalha com alegria, quem serve com alegria. Então, Deus ele não vê as nossas ações simplesmente, ele vê as motivações e as intenções do nosso coração. Então, quando a gente for fazer algo para o Senhor, ou até mesmo para outra pessoa, para alguém, checa a motivação e a intenção do teu coração. E que essa motivação e essa intenção
possa ser de boa vontade, sabe? Um coração voluntário, alegre, disponível para fazer da melhor forma possível. Então, queridos, esses foram alguns requisitos que fizeram com que o povo de Deus e o rei Asa experimentasse a bênção de Deus por 10 anos. Por 10 anos. Versículo 15, a parte B diz que o Senhor lhe deu paz por toda a parte. Perceba as condições que Asa teve que fazer para que houvesse a paz, não somente nele, na família dele, mas em todas as regiões da região de Judá, o Senhor concedeu paz. Isso quer dizer que eu não vou ter dificuldades, pastor? Não, não estou dizendo isso. Isso não quer dizer que se aplicarmos todas essas condições, esses princípios, não teremos lutas. A Bíblia diz que teremos lutas, teremos aflições, mas ela também diz que a paz do Senhor guardará os nossos corações. Isso é muito importante. Então, queridos, o Senhor, Ele guarda em perfeita paz, cujo propósito é firme. Isso está no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Porque Jesus é o príncipe da paz. Já estou caminhando para o final, mas eu quero dizer que enquanto Asa esteve com Deus, enquanto o povo ali de Judá esteve com Deus, eles eram abençoados. Mas, melhor que começar bem, irmãos, eu aprendi essa frase, é terminar bem. Melhor que começar bem é terminar bem. E a Bíblia diz que no 36º ano do reinado de Asa, aí vamos para o capítulo 16 da história, esse rei, ele faz a primeira besteira da vida dele. Ele faz uma aliança com o rei da Síria, e que contraria a vontade de Deus. Resultado, acabou a paz. Depois que Asa e todo o povo começa a fazer uma aliança com outra nação, e principalmente contra a vontade de Deus, o final não é muito bom. A conclusão não é muito boa. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças que você faz. Seja em casa, seja trabalho, seja nos negócios. Nós temos que ter muito cuidado com as alianças que venham contrariar a vontade de Deus. E a gente percebe que essa foi a primeira besteira do rei Asa. Ele fez uma aliança com o povo, contrariando a vontade de Deus. Mas veio o segundo erro, talvez mais grave ainda, não sei, 3 anos depois. Diz que no 39º ano do rei Asa, do reinado dele, ele fica doente dos pés e ele recorre aos médicos e dispensa a Deus. É mais ou menos assim. Ele não recorre ao Senhor e ele confia nos médicos. Olha o erro fatal que o rei comete, irmãos. Não que nós devemos menosprezar a ação dos médicos, da medicina. Nós cremos, nós sabemos que a medicina é bênção de Deus e nós devemos buscar especialistas em todas as áreas da nossa vida, seja médico, seja psicólogo, seja psiquiatra, dentista, enfim, nós devemos buscar especialistas, mas a nossa confiança deve estar sempre na pessoa de Jesus. Do começo ao fim, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma expectativa em nosso governo de melhora? Sim, mas a nossa esperança é e sempre será naquele que governa a história, o nosso Deus, Criador Todo-Poderoso. Então a promessa ela é condicional. Enquanto vocês estiverem comigo,
Se vocês buscarem, ele se deixará achar. Então, queridos, a nossa parte, para que Deus esteja conosco em todos os momentos, para que a gente possa perceber a sua presença, para que a gente possa perceber a sua paz inundar o nosso coração, a nossa parte é buscar ao Senhor. Sempre. Continuamente. Sem pausa. De forma ilimitada. Se jogando nos braços do Senhor. É renovando o altar. Tirando tudo aquilo que tem atrapalhado nossa comunhão com o Senhor, que é os nossos pecados. É nos afastar de tudo aquilo que nos separa de Deus. É celebrar no coletivo. Tenha essa fome de buscar a Deus com a igreja, com os irmãos. É ofertas de sacrifícios. É entrar em aliança somente com o Senhor. É obedecer com alegria, com generosidade, com voluntariedade. Essa é a palavra de Mateus, capítulo 6, 33. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. São todos esses elementos, irmãos. Porque quando a gente busca todas essas condições, a conclusão a gente já sabe. Todas as outras coisas, o necessário, vai ser acrescentado. Quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, Deus se encarrega de abrir a porta no momento certo. Deus se encarrega de nos sustentar o tempo inteiro. Deus se encarrega de cuidar das nossas vidas. O maná não vai faltar. Deus se encarrega de nos dar o necessário. Deus se encarrega de providenciar no momento certo. Então precisamos, de fato, irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça em todas essas esferas, para que possamos ter essa paz em nosso coração. E mesmo, como diz uma canção, mesmo que o mundo caia em nosso redor, eu sei que estou nos braços do Senhor e posso ter paz. E posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir, porque eu sei que o Senhor governa a minha história. Mesmo que esteja tudo bagunçado, mesmo que eu não entenda, mesmo que as tempestades estão altas, as ondas estão altas, eu vou saber que o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai cuidar de mim. Porque 1 Coríntios 2,9 vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, se você o busca, se você aplica todas essas condições aqui que nós falamos essa noite, saiba de uma coisa: o Senhor não se faz indiferente. Ele está olhando para a sua situação e Ele quer te dar a paz. Aquela paz que o mundo não tem. Aquela paz que o mundo não compreende. Aquela paz que só dentro de você vai te dar segurança para viver o melhor de Deus no amanhã. Então saiba que Deus tem grandes coisas para realizar ainda na sua vida e através da sua vida. Na sua história e através da sua história. Então, esteja com Ele. Volto a dizer: o Senhor está convosco enquanto estais com Ele. Se o buscar, Ele se deixará achar. Então, busca o Senhor e Ele vai se deixar achar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E que você possa desfrutar não só da paz que Ele tem para a sua vida, mas de todas as bênçãos que Ele tem disponível
para a tua vida e para a tua família. E eu creio assim, que no nome de Jesus, o Senhor vai fazer mais do que você pensa e imagina. Porque Ele é Deus. Ele continua cuidando daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela continua sendo viva e eficaz. E nessa noite, ó Pai, trouxe luz aos nossos corações uma vez mais. E nós queremos continuar essa busca. Nós queremos, ó Pai, continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Pai, e muitas vezes nós não sentimos essa paz, nós vivemos, ó Deus, angustiados, turbados, ó Deus, com o coração pesado, com tantas coisas, com, ó Deus, as questões do amanhã, as finanças, as preocupações, ó Pai, do dia a dia. Mas Deus, nessa noite, o Senhor possa estar assim, ó Deus, ministrando a paz em nosso coração. Nós possamos sair desse culto aqui, ó Deus, refrigerados com a nossa alma e a nossa mente, ó Pai, assim, leve. E que nós possamos ter uma semana assim, ó Deus, olhando para essa mensagem, relembrando essa mensagem, ó Pai, sabendo que o Senhor, apesar das ondas altas, o Senhor está no controle da sua criação. E o Senhor está no controle dessa situação e esse problema que muitas vezes temos enfrentado há meses ou há anos. Mas que o Senhor está, ó Deus, cuidando de tudo isso. E uma hora o Senhor irá nos visitar. Uma hora o Senhor nos dará vitória no momento certo. Pois a maior vitória já foi cravada na cruz do Calvário. E nós cremos que o Senhor tem muito mais ainda para as nossas vidas até a tua volta. Portanto, nós queremos esperar em Ti. Nós queremos confiar em Ti. Nós queremos, ó Pai, manter a nossa aliança em Ti. Nós queremos, ó Deus, nos purificar, ó Deus, de todo o pecado e do embaraço que nos atrapalha, ó Deus, de estarmos mais próximos do Senhor. Pai, seja assim conosco e nós cremos que seremos muito mais abençoados pelo Senhor nos próximos dias e nos próximos meses. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. E eu desejo, assim, uma ótima semana, que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa ter a companhia do Todo-Poderoso em todos os dias da sua vida aí, até a volta do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, que essa paz possa alcançar e acompanhar você por toda a sua semana. No nome de Jesus, abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.